E o Flamengo que com um gol de Juninho faz o V Juninho, que a nação adora, venceu o Deportivo Táchira por 1-0. O time do Felipe Luiz apresentou um futebol muito abaixo do que pode. Realmente não foi uma boa partida do Flamengo. E está provado que esse esquema com 4 atacantes sem um meia de criação não está funcionando. Felipe enxergou isso no segundo tempo, ainda insistiu um pouco, mas quando ele coloca o Alexandro, o Alan e o Juninho, logo depois sai o gol. O Flamengo conseguiu encontrar esse gol com o oportunismo do Juninho, que apesar das críticas vai ganhando seu espaço no elenco do Flamengo e fez um gol muito importante. Vencer é fundamental, mas jogar bem vai ser determinante para conquistar uma delas, a Libertadores ou a Sul-Americana. Concorda comigo? Fala, João! Mas foi o suficiente, a gente viu pelo discurso aí. Todo mundo valorizou a vitória. O Felipe Luiz é um cara muito legal, porque ele não fica falando um jogo que a gente não viu, né? São dele. Ele coloca o dedo na ferida mesmo, em relação ao que tem que melhorar, numa boa, tem moral para isso. Então foi um resultado suficiente. Acho que o que chama a atenção é que é contra um adversário que, apesar dos desfalques do Flamengo, apesar de toda essa situação, o Flamengo poderia render mais, não rendeu, até isso o Felipe Luiz encara de frente, falou, não é sempre que a gente vai jogar bem, não é sempre que a gente vai jogar do jeito que quer. E não fica inventando desculpa, né? Ele tem razão em relação ao moral dos jogadores. O Juninho, por exemplo, ele consegue ontem o gol que ele estava perseguindo já há um bom tempo. O jogo contra o Internacional, ele perseguiu esse gol aí, desse jeito, ele perseguiu de cabeça, acabou fazendo de ombro. Mas é uma jogada que ele estava presente lá há muito tempo e ontem deu sorte porque botou o pé no campo, não só sorte, né? Uma questão também de posicionamento, precisava o cara ali. Então, entre mortos e feridos salvaram-se todos, como se diz, é só a primeira rodada. O Flamengo passou. O Felipe Luiz fala uma coisa muito importante. Ele diz que foi surpreendido pela linha de 5, pelo número de jogadores atrás, porque ele viu um número suficiente de jogos do Táchira, em que o Táchira não jogava com a linha de 5. Mas a postura não surpreende. Não. E mais do que a linha de 5, tinha uma linha de 4 muito próxima da linha de 5, o que dificulta demais o desenvolvimento do jogo que o Flamengo gosta. A propósito, por falar em Felipe Luiz surpreendido com o Táchira, ele foi perguntado na coletiva por uma jornalista, imagino venezuelana, deve ser venezuelana, né? Porque disse que pegou mal, repercutiu mal, quando ele disse, após o jogo contra o Internacional, que não sabia nada do Táchira e queria estudar o Táchira. Ele explicou, ele falou, olha, eu trabalho assim, realmente eu me preocupo no jogo da vez e depois do jogo com o Inter é que eu fui estudar mesmo o Táchira e tal. Deve ter estudado muito, ainda assim foi surpreendido, hein, Eugênio? Então talvez não estudou o suficiente, né? Porque... Ou o técnico do Táchira mudou tudo? Não, é o que o professor falou. Não é comum o Táchira jogar com linha de 5, ele não faz isso nos jogos regulares do campeonato venezuelano. Porque normalmente não precisa, lá ele é grande. Lá ele é o campeão. Ele é o time que vai para cima do adversário. Só que ontem a diferença técnica do Flamengo é muito grande. Então, e isso acontece com inúmeros clubes na América do Sul. Quando vão enfrentar os brasileiros, peraí, muda tudo, bota uma linha de 5 aqui, 4. Aliás, o sistema com 3 zagueiros é o sistema mais usado no futebol de Libertadores. Está lá no anuário da Libertadores, que a Conmebol faz todo ano, anuário que traz todas as estatísticas do torneio, e eles fazem sistemas mais usados, tanto na fase ofensiva, você tem 3 zagueiros, quanto na fase defensiva, aí passa para 5, né? Fase ofensiva com 3 zagueiros usados saindo, fase defensiva com uma linha de 5 atrás. Isso acontece muito em Libertadores, é o sistema mais usado. Então não pode ser uma surpresa o Táchira mudar o seu esquema de jogo para enfrentar o Flamengo. Isso o Felipe deveria imaginar. Outros clubes que não jogam normalmente com linha de 5 vão jogar, porque vão ter que se defender de um time que é o mais poderoso. O Flamengo hoje é o time que entra na Libertadores como o maior favorito. Então, até no Brasil, né, Eugênio? Ele acabou de enfrentar um adversário que recuou um volante para segurar o time dele. Então vai ter que lidar com isso. A grande questão
é que o Flamengo, você citou, né, Abel? Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Cebolinha. De origem, todos são pontas. Nenhum deles é centroavante, nenhum deles é meia. São jogadores que trabalham muito em cima do quê? Do 1 contra 1 e velocidade. Se você baixa as suas linhas, bota 5 e 4, você não dá essa oportunidade para que eles exerçam essa característica principal que tem. O que o Flamengo precisa? De meias. Não teve os meias. A bola não saiu com qualidade do pé do De La Cruz, de quem se espera um bom passe, ele não conseguiu achar, e nem do outro armador do time, que é o Léo Ortiz, lá atrás. Então, até porque esses jogadores de frente não se movimentavam para dar opção, eles ficavam muito estáticos, e o jogo ficava lento demais. Teve momentos que ficava no pé do Ortiz, ele parado, olhando, os caras olhando para ele, os jogadores do Flamengo parados também, e nada acontecia. Um ritmo muito lento. E é justamente por isso que eu falei, que lembrou em alguns momentos o que foi o Tite ano passado, que era um time parado, estático, que não se movimentava, que não buscava alternativas. Eu acho que tem um pouco de estar jogando fora de casa, num gramado que ele não está tão acostumado, num ambiente diferente. Mas não foi o Flamengo da energia que a gente tem visto com o Filipe Luís. Foi um time mais travado. O porquês, os motivos, a marcação dificultou, mas se a marcação dificulta, você vai para cima, é mais agressivo, se movimenta mais, sai da sua posição, inverte. E o Flamengo fez muito pouco isso. Foram pouquíssimas as oportunidades de gol. Tanto não é que foi 1-0 assim, perdeu 4-5, não. O gol sai de uma movimentação do Cebolinha. Sim. De que ele busca o centro, de que ele, enfim, se coloca ali numa zona desmarcada. E outra questão, né? Ele tira o Juninho do banco. O Juninho tem sido esse cara que joga por dentro, junto com o Bruno Henrique. Foi assim contra o Inter, né? Na ausência do Arrascaeta, não tem o meia, então ele coloca 2 atacantes ali. Até contra o Inter, o Bruno saindo muito mais e o Juninho mais presente na área. Ontem nem isso. Ontem ele botou o Luiz Araújo um pouco mais por dentro. Às vezes entrava o Michael, às vezes entrava o Luiz Araújo. Que aí tem ainda menos capacidade de gerar futebol, de gerar situações de gol. De todos, eu achei o Michael com a maior dificuldade. De entendimento, de execução, enfim. Porque não é fácil, não. Exato. Agora, pensando se Filipe Luís, de fato, pensou nesse Táchira com a linha de 4, aí sim fazia muito sentido, né? Você ter esses 4 jogadores de frente para atacar essa última linha, que minimamente no mano a mano ali, a qualidade é impressionante. Mesmo que sejam pontas, você vai afastar essa defesa, você vai dar o centro do campo para o De La Cruz chegar, para os jogadores tentarem atacar esse espaço, mas de fato dificultou a possibilidade do Flamengo e eu acho que de execução também dos jogadores, né? Sai muito da característica, exige uma outra mecânica, uma outra dinâmica de jogo, então o Flamengo passou dificuldades. Ontem ganhou mais pelo excedente que tem, numa noite em que nada dá certo, ou pelo menos não dá certo como deveria dar. A jogada em que o Cebolinha consegue ir no fundo, que o Bruno Henrique dá aquela jogada característica dele, procurando alguém, e você já tinha o cara mais de referência para fazer o gol, foi o que bastou para vencer esse adversário. O que me assustou foram os minutos finais, porque nos minutos finais, quando o Táchira desmonta a linha de 5 e passa a jogar com 2 na frente, o Táchira chegou a ameaçar. O Flamengo podia ter tomado o gol de empate num chute, num dos últimos chutes do jogo, que foi um negócio... Se sai o Balsa e o Cano, que vinham sendo titulares até pouco tempo. Se sai esse gol aí, a gente podia estar com outro discurso agora. E eu pergunto o seguinte, se o Táchira, que não costumava jogar assim, fez essa linha de 5 e tal, tentou se fechar mais contra o Flamengo. O Internacional, que não costumava fazer isso, fez isso contra o Flamengo. Quem não vai fazer? E qual que é a solução? O que o Filipe Luís tem que pensar? Porque ninguém vai sair de peito aberto e todo faceiro contra o Flamengo, salvo raras exceções. E aí, quando ele não tem Gerson e nem Arrascaeta, será que vem muito mais dificuldades? Logo ele terá Pedro, já estamos em abril. Acho que é uma outra situação. Eu acho que esses adversários também fazem essas linhas com certas diferenças, com perdão da má palavra, com certas nuances. A linha do Táchira, de 5, na prática era quase uma linha de 9, porque tinha os 5 e os 4.
A do Um Inter, ônibus em frente à área, estacionado. a do Inter permitia um certo entrelinhas ali, até porque por característica o Inter é mais forte que o Táchira, né? Também vai sair para jogar. Ali dava jogo. Tanto que eu gostei mais do Flamengo contra o Inter, apesar da dificuldade que o Inter ofereceu, do que contra o Táchira. Então é isso, nação. Essas foram as notícias do Flamengo. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like e se inscreva-se no canal. Tchau!